triste exemplo aqui. Há uns 8 anos atrás, eu fui visitar um funcionário, um amigo, lá em Guaíba. Ele estava com uma tendinite crônica e foi afastado do trabalho. Aí a direção lá no Rio pediu para fazer uma visita. Eu fui. Aproveitei e levei minha esposa para ficar uma coisa assim mais informal. Eu já sabia que ele tinha uma filha com problema. Ela teve problema de oxigenação durante o parto. Então ela tinha dificuldade de locomoção e ela era alimentada por sonda. A idade cronológica dela, salvo o melhor juízo, era de 8 anos. Mas a idade de desenvolvimento global era de 6 meses. Ele tinha uma UTI em casa, completa. Todos os medicamentos, uma enfermeira 24 horas por dia, no break, se precisasse fazer alguma coisa. Era uma vida muito difícil. Na rua dele tinha 5 igrejas. E dominicalmente ele ouvia a pregação, né? E, infelizmente, eu não posso nem passar para vocês determinado conteúdo que tinha naquela pregação. Mas, para piorar o quadro, ele recebeu um grupo de senhoras na sua casa que queriam orar pela cura da filha dele. E ele me relatando isso, tudo isso ele falando para mim, Zigomar, como é que pode? Elas queriam orar, mas de antemão já falaram, não tem como Deus curar, ou Deus não tem curado a sua filha, porque você não aceitou a Cristo. E a gente não vê isso em parte alguma da Bíblia. A gente não vê nada disso. E olhando para ele, eu fico cada vez ficando menor, que ele sabia que eu era cristão, e a gente sabe, cá entre nós, que essas coisas ocorrem, infelizmente não tão raramente. Então, as pessoas conhecem a palavra, elas professam a palavra, mas por vezes a minha vida, a nossa vida, irmãos, não está pautada conforme aquilo que nós professamos. É neste sentido que nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. O tema desta mensagem é vida cristã autêntica, vivendo fielmente nas verdades que acreditamos, que professamos. Significado de autenticidade, para a gente estabelecer alguns entendimentos aqui. Característica daquilo que está de acordo com a verdade. Característica do que é legítimo, genuíno ou real. Expressão de honestidade, espontaneidade, franqueza ou sigeleza. Vida cristã autêntica, vivendo fielmente nas verdades que acreditamos, nas verdades que professamos. O texto bíblico que iremos meditar nesta manhã fica em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 24. Mas eu vou comentar o cenário dos versículos 1 a 22 e vamos ler somente os versículos 23 e 24. Eu vou primeiro pintar esse quadro para depois ler os versículos. Fica com suas Bíblias prontas. Cenário. É a passagem, de Jesus com a samaritana, com a mulher samaritana, onde ele, após uma caminhada grande, ele estava se deslocando de Jerusalém para a Judéia, passava ali por Samaria, e teve sede, parou para pedir água. Entre os judeus e os samaritanos, havia uma rixa de 5, 6 séculos. Os samaritanos, foram exilados e foram misturados com outra nação. E nesse exílio, eles absorveram as práticas pagãs. Eles introspectaram coisas que eram completamente contrárias ao que o povo judeu tinha como certo. E, além disso, ainda tinha uma discussão de onde devemos adorar. No templo em Jerusalém ou no Monte Gerizim, onde os samaritanos fizeram
também um templo para si. Então este é o pano de fundo, uma grande contenda entre os dois, e Jesus, superando toda essa tradição de intrigas, ele se dirigiu àquela mulher samaritana por torno de meio-dia. Amados, para a pessoa pegar água meio-dia, porque não era comum, ou pegava no início de manhã, como o sol era mais fresco, ou no final do dia, mas ela fazia isso porque ela tinha problemas, né? Vocês depois vão ver em casa que ela já tinha tido 5 maridos, então ela tinha problemas em se locomover ali, e ela evitava. Pois bem, este era o pano de fundo. Vamos ler agora os versículos 22 e 23. Versículo 23. Mas está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura por pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito, adorando Deus, se abrindo para Ele. Deixa eu pegar aqui que não vou ficar lutando mesmo de óculos. Adorando Deus, se abrindo para Ele, sem medo de lhe contar tudo, mesmo tendo consciência de seus pecados e ofensas de toda a natureza. Compreender que Ele sabe de todas as coisas e mesmo assim, este amor fez que Ele desse seu único Filho, Jesus Cristo. A adoração espírito, portanto, é uma vida junta com Deus, em que haja liberdade, espontaneidade, possibilitadas pelo Espírito Santo, e onde possamos trazer e não esconder nossas deficiências, nossas falhas, nossos pecados. Isto é possível somente por causa do Messias, versículo 25. Trata-se de morar com Deus na mesma casa, com a intimidade e verdade que há entre membros de uma mesma família, da qual Deus é Pai. Esse relacionamento verdadeiramente satisfaz a sede da samaritana e também a nossa. Nós temos uma sede de Deus muito grande. E também a nossa. Ele é fruto, esse relacionamento, do trabalho da Trindade, em que o Messias tira os pecados, o Espírito gera nova vida e esse novo Filho de Deus entra para a família do Pai. O Pai quer, literalmente o Pai procura. Significa que o Deus onipotente faz questão de ser adorado de forma livre, espontânea e jamais forçada ou dirigida, como se fosse tão somente um dever, não como outrora, conforme no versículo 20 desse mesmo texto, onde fala que aonde eu vou adorar. Não, Deus quer isso espontâneo dos seus filhos. Então diga-me, versículo 20, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nós antepassados adoraram? Em vez de determinar que aconteça, nosso Pai procura pessoas que se relacionem com Ele por livre e espontânea vontade. Exemplo, nossa devocional diária. É um bom exemplo para nós adorarmos o Senhor com toda a transparência, derramarmos nossos corações, confessarmos nossos pecados, pedir que o Espírito Santo vasculhe a nossa alma, de forma que a gente tenha mais a cada dia serenidade, alegria e gozo na presença do Senhor. Adorar em espírito. Tem adorar em verdade. Uma vez salvo por Jesus, sem empenhar ao máximo em vivermos com autenticidade
é viver de acordo com os ensinos que Deus nos presenteou em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, Deus busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amados, como tem sido nossa vida na caminhada cristã? Temos crescido em adoração em espírito e em verdade? Tem sido uma constante ou não? Confesso aos irmãos que durante um período, eu sentado ali no terceiro ou quarto banco, eu vinha à igreja, orava, a gente fala participava no culto, né? Nós participamos do culto, a gente não fala, nós vamos assistir o culto, nós participamos do culto, nós louvamos ao Senhor, oramos, e eu ficava impactado com as mensagens que eram pregadas ali. Realmente eu via que eu tinha coisas a trabalhar na minha vida e aquilo que estava sendo pregado, eu precisava introduzir na minha vida. Saía daqui pensando, né, na mensagem. Passava segunda, passava terça-feira e quarta-feira no nosso grupo, que eu queria, que onde ia ser esse momento gostoso, como irmãos, como uma família mais íntima, né, de nós discutirmos sobre o texto, eu não conseguia lembrar absolutamente do que se tratava a pregação. E aí mas como pode ser? A mensagem foi boa, eu me emocionei, ela era importante, eu preciso, e eu não conseguia lembrar. E aí, racionalizando sobre isso, eu pensei, bom, eu estou trabalhando com muitos projetos há muito tempo, ao mesmo tempo, estou sendo cobrado pela direção da empresa, estou sendo cobrado pelos clientes. Mas isso me incomodava. E aí, o tempo passava e isso não mudava. Até que eu resolvi orar, não aceitando isso na minha vida. Se eu tenho alguma coisa errada, eu não devo estar ficando com Alzheimer, não é possível, que a mensagem tocou meu coração. Eu percebi que preciso mudar na minha vida. Eu não consigo lembrar da mensagem de quarta-feira. Eu estou com um problema grave, Senhor. Eu preciso que o Senhor trabalhe a minha mente, trabalhe o meu coração, para que eu possa ter uma reação positiva àquilo que o texto foi pregado. Adorar em espírito e em verdade, irmãos. Isto é fundamental. Deus procura por adoradores que o adorem em verdade. Precisamos viver com autenticidade no nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados, para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Isto está acontecendo em nossas vidas? Isso está acontecendo em nossas vidas? O que tem impedido, o que nós temos feito para mudar isto? Na nossa caminhada cristã, somos expostos com regularidade a ensinos e desafios que visam o aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Deus, que visam o nosso amadurecimento espiritual, mas podemos estar estagnados neste crescimento. Pode ocorrer que estejamos insensíveis também à voz do Espírito Santo e não estejamos priorizando adequadamente aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Em determinado ponto também da minha vida, eu cooperava contra a igreja, e lá a igreja era menor, a gente faz mais coisas ao mesmo tempo, né? A gente é professor de escola dominical, você prega, você cuida das finanças, você aconselha, você dirige grupo pequeno, enfim. E trabalhando com jovens, né, ministrando a escola dominical, eu preparava a lição, entendia as necessidades do rebanho e ministrava a lição. E a lição, graças a Deus, ela era de acordo com a necessidade do grupo. Mas o grupo não mudava, Samuel. Eles tinham aqueles problemas que a gente tratava na semana anterior, levava o estudo, e na semana seguinte a gente colhia os problemas
decorrentes da não aplicação do que a palavra de Deus falava. E eu fui fazendo isso, e o tempo foi passando. E o meu coração, irmãos, ele foi endurecendo. Eu já fazia aquilo não com amor, mas eu fazia, vou fazer, e eles vão mudar de atitude quando se depararem mais uma vez com a palavra de Deus. E o meu coração foi endurecendo. Triste. Deus quer adoradores em espírito. Eu já não estava mais tão em espírito. Eu estava já caminhando por conta própria, usando a Bíblia e falando, não, eles vão mudar de atitude, porque isso está prejudicando a vida deles. E numa dessas devocionais, eu conversando com o Senhor, né, dessa forma, digamos assim, não coerente com o que Deus aguarda que seus filhos conversem com Ele, Ele falou ao meu coração, Zigomar, não foi para isso que eu te chamei. Eu não sei vocês, irmãos, às vezes a gente tem a cerviz dura. Quando Deus falou para mim que não foi para isso que te chamei, vem um filme na minha cabeça. O rebanho é dele, as vidas que estavam sob meu cuidado eram para eu tratar como ovelhas. E eu estava em falta com Deus. Quando o Senhor fala que Ele procura por pessoas que o adorem em espírito, as nossas ações, a minha ação, a sua ação, precisa obrigatoriamente estar de acordo com a palavra e de acordo com o que eu vivo. Isso não estava acontecendo. Tópico 2. Deus procura por adoradores que o adorem em verdade. Precisamos viver com autenticidade nos nossos relacionamentos e família. Sendo a família um plano de Deus, nada mais apropriado para buscarmos nele as condições para promovermos a edificação, a união e o aprofundamento dos relacionamentos de nossa família. Sua palavra nos ensina, em Efésios 5, 21 a 6, 4. Todos sabemos. Esposa, obedeça o marido, e este ame-a como Cristo amou a igreja. Pais, não irritem os seus filhos, e estes obedeçam os pais. A maioria de nós, se não todos nós, conhecemos esses ensinamentos. Alguns meses atrás, fizemos um churrasco lá em casa. Beto estava lá. Vou te citar, Beto. Depois a gente conversa. Estava eu e outros irmãos, e a conversa, a discussão, era sobre relacionamento com as esposas. E a gente, eu e outros presentes, a gente conversando, e Beto percebeu que estava, digamos assim, não tão dentro da palavra em amor, estava mais murmuração, queixume do que amor. E Beto ficou, ele ficou o churrasco inteiro, tem que amar. A conversa andava um pouquinho, ele falou, tem que amar. E assim passou o churrasco inteiro. Confesso aos irmãos que até hoje, por sua causa, Beto, até hoje eu escuto aquela voz. Sabemos que temos que amar nossas esposas. Deus coloca homens como ele, que ficam falando insistentemente, até que a ficha cai. Aquilo começou a promover mudança na minha vida. Precisamos viver com autenticidade a nossa vida familiar. Se realmente desejamos adorar a Deus em verdade, devemos obrigatoriamente, com ajuda, exclusivamente e somente com a ajuda do Espírito Santo, pois sem essa é impossível, ter atitudes autênticas com a palavra de Deus. Terceiro ponto. Deus procura por adoradores que o adorem em verdade. Precisamos viver com autenticidade na igreja, né? Somos irmãos. Deus
Deus criou a igreja para que nós tenhamos a oportunidade ímpar na vida de amar nossos irmãos que testemunham a mesma fé em Cristo. E este é o ambiente mais propício para nós exercitarmos. E devamos viver na autenticidade na igreja. Deus, no processo de separar um povo para si, Antigo Testamento, Israel, e posteriormente, no Novo Testamento, promover a salvação para toda a humanidade, mediante seu Filho Jesus Cristo, ele idealizou a igreja como um meio para crescermos em amor um pelos outros e promover o seu reino na terra. Na igreja temos a oportunidade de desenvolvermos nossos dons, mas pode ocorrer atritos, desentendimentos durante este processo. Ao buscarmos a Deus em verdade, servindo a Deus, ao buscarmos adorar em verdade, servindo a Deus, o amor tem de ser genuinamente apropriado para que sua igreja seja cada vez mais forte e mais atuante em uma sociedade tão sofredora, tão decaída. A mensagem de Cristo é mais forte quando sua igreja, quando cada um de nós se empenha diligentemente em agir em concordância com as orientações da Escritura Sagrada. Devemos exercer nossos dons, cada um de nós individualmente, zelosamente, de forma que os desafios que Deus proporcionar para a sua igreja sejam cabalmente realizados e seu reino seja expandido. Precisamos viver com autenticidade a nossa vida no seio da casa do Senhor. Caminhando para o fim, Deus procura por adoradores que o adorem em verdade. Precisamos viver com autenticidade nos nossos relacionamentos na sociedade. O mundo jaz no maligno, como sabemos, e os filhos de Deus, eu e você, temos a responsabilidade de demonstrar em nossas vidas o amor, o cuidado, a segurança e a paz que Jesus proporciona. Temos vivenciado essas características? Temos usufruído dessas bênçãos de Deus? Vida cristã autêntica é a condição para vivenciar, em meio às lutas, estas bênçãos de Deus. O que nós aprendemos aqui, o que nós aprendemos no grupo, o que nós aprendemos na nossa devoção diária, o que Deus fala aos nossos corações, nós precisamos ter autenticidade na nossa vida lá fora. A Igreja de Cristo só vai crescer se olhar para mim e para você, quando ver que o nosso discurso ele é condizente com as nossas ações. Não raramente nos deparamos com pessoas escravas do pecado, tal qual cada um de nós éramos quando não tínhamos Jesus como Salvador. Algum desses pecados, consequências de saúde, outros nos relacionamentos, enfim, todos com mazelas, todos com as marcas, com as consequências do pecado. Mas no nosso relacionamento dia a dia, quando a gente convive com as pessoas e quando nós conversamos dia a dia da vida, devemos, através da nossa fala, através das nossas ações, impactar a vida das pessoas. As pessoas sem esperança, pessoas sem a certeza da salvação, pessoas com 1000 problemas. Nós temos os 1000 problemas, mas o Espírito Santo, ele alimenta o nosso coração com esperança e com paz. Numa conversa mais prolongada, onde a gente pode ter mais intimidade com essas pessoas, se a nossa vida estiver sendo vivida com autenticidade, ela vai olhar o que a gente diz, ela vai olhar os nossos problemas e vai olhar as nossas atitudes. E a conta não deveria fechar. Como pode ele ter os mesmos problemas? Ele tem esse discurso, ele vive, mas de onde é que ele consegue
alegria e paz em meio às turbulências. Nessa caminhada, nesse compartilhamento de vidas, vida com vida, ela deveria detectar que a única diferença é Jesus Cristo. O salário que eu ganho é parecido com o dela. O problema de família, saúde, criação é parecido com o dela. Mas a minha atitude, aquilo que eu falo que eu creio e aquilo que eu vivo é coerente. A pessoa deve ficar impactada pelo poder de Deus que age em nossas vidas. Isso deve atrair ela para conhecer mais de Cristo. Mas ocorre que algumas vezes, como o exemplo que eu dei, a gente, citando aquelas irmãs, tem uma postura, uma autenticidade errada da palavra de Deus. Concluindo, conforme a Igreja de Cristo busca viver com autenticidade, Mateus 5, de 13 a 16, o plano de Deus, o mundo é impactado pelo seu testemunho, invariavelmente, irmãos. Políticos e alguns cristãos têm roubado a esperança de muitos. A vida cristã autêntica, observada em nossas vidas individualmente, é a resposta de Deus para aqueles que ainda não conhecem o presente de Deus, Jesus Cristo. Desejamos ser achados por Deus como os adoradores em espírito e em verdade. Comecemos hoje ainda a buscar em Deus a capacitação necessária, ou seja, o seu poder para atuar, para efetuar as mudanças necessárias que temos conhecimento e as que não temos conhecimento mediante a atuação do Santo Espírito em nossas vidas. Ele perscruta as nossas almas e nos ajuda, nos aponta a termos uma vida com autenticidade. Vida cristã autêntica, irmãos. Vimos nos versículos 23 e 24 que é aquilo que Deus está buscando. Temos, eu e você, procurado viver em autenticidade? Primeiro com o nosso relacionamento com Deus. Depois o nosso relacionamento em família. Amados, no seio da igreja, as famílias podem estar passando por problemas muito difíceis. Mas se a pessoa busca a Deus, em espírito e em verdade, se ela consagra a sua família a Deus, empenhando a sua vida nisto, Deus age. Eu vou citar mais um exemplo, porque eu acho que é necessário. Família é uma coisa muito importante. Assim que eu cheguei em Porto Alegre, em 2006, eu estava fazendo umas 2 implantações de sistemas simultaneamente e estruturando a filial. A vida louca. E vida louca, muito trabalho, afeta, no meu caso, afetava em nome de Jesus, o meu relacionamento, o meu dia a dia na casa. Eu era igualzinho filho desencapado, né? E cheio de razão, porque eu estou fazendo esse projeto, porque eu estou fazendo aquele, eu tenho que ver toda a parte estrutural da filial, eu tenho que ver os funcionários, eu tenho que treinar, né? Justificativa não falta, né? Parece até que eu era um pobre coitado. Mas, enfim, e aí tive uma discussão com a minha amada, uma discussão mas muito acalorada. Aquilo foi crescendo, nós discutimos, ela sabiamente saiu de casa, também, acho que foi dar uma volta na praça. E eu parei na frente da janela. Morava num apartamento grande, a janela era mais ou menos daqui, né? Bem grande. E eu voltei para a janela e falei, meu pai, não tem como, não dá para conviver assim.
Eu vou ter que me separar dele. Não tem como conviver assim. Essas brigas estão cada vez mais desgastantes. Eu, infelizmente, eu vim de um lar onde a briga era igual arroz e feijão, era normal. E aí eu, cheio de razão, olhando, veio a presença do Senhor e falou comigo: mas quem disse que esse casamento te pertence? Novamente um filme veio à minha cabeça. Eu havia consagrado meu casamento ao Senhor. De fato, ele não me pertence. Quando nós dedicamos as nossas famílias, fizemos um pacto com Deus e convidamos Ele a entrar verdadeiramente em nossas vidas, o Senhor, Ele toma conta das nossas famílias. Mas, espero que os irmãos sejam mais sábios do que eu, ainda assim, fui de cabeça quente, fui dormir. Eu deitado e discutindo com Deus, eu vou ter que pedir perdão a ela? Como assim, Pai? Aconteceu isso. Amados, comigo há certas coisas que Deus não se dá o trabalho de responder. Uma delas foi essa. Ou seja, tive que ir e pedir perdão. Deus cuida das nossas famílias. Deus cuida de nossas vidas. Precisamos procurar ter uma vida com autenticidade. Mas, Zigomar, a palavra de Deus, Paulo fala que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu faço. Mas é por isso que eu vou levar em baixa conta a minha obrigação de buscar em viver em autenticidade com aquilo que eu já sei que tenho que fazer? É neste sentido que eu convido os irmãos. Se vocês, como eu, precisam de viver, de ter uma vida cristã autêntica, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo aqui, é o que eu vivo lá fora, é o que eu vivo na minha família. Eu busco, eu sei que a palavra de Deus, ela é a âncora da minha alma e do meu casamento. E nisso eu deposito a minha esperança. Se você nessa manhã, assim como eu, tem dificuldade de ter uma vida cristã autêntica e reconhece que necessita de Deus para lhe ajudar a caminhar, a lutar consigo mesmo, vivendo a sua palavra com autenticidade. Se você nessa manhã entendeu que precisa, no trabalho, no seu relacionamento pessoal com Deus, na sociedade, ter uma vida cristã autêntica, para que Deus, ao procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade, possa nos achar.